tudo jóia? Hoje eu vou explicar para você qual que é o papel da lactase. Sabe aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, que vão lá na farmácia e compram a enzima lactase? O que é a lactase, né? E por que ela ajuda aquelas pessoas que têm intolerância à lactose? Bom, a aula de hoje é sobre enzimas. A aula de enzimas é um pouquinho de química e um pouquinho de biologia. Mas o que são enzimas? As enzimas, elas são chamadas de macromoléculas. E o que são macromoléculas? São moléculas grandes, como os polímeros, como as proteínas. Porque as enzimas, em sua grande maioria, elas são feitas de proteínas. Não são todas as enzimas que são advindas de proteínas, mas a maioria sim. Temos algumas enzimas que também são provenientes de RNA. Bom, mas lembrem um pouquinho comigo. As enzimas são feitas de proteínas, na sua grande maioria. E as proteínas são feitas o quê? De aminoácidos. Então, são vários aminoácidos para se formar a proteína e então para formar a enzima. Por isso que a gente chama de macromoléculas, que são moléculas grandes, né? Então, vamos comigo. São macromoléculas, mas ela está no meio quê? Biológico. Se ela está no meio biológico, a gente pode chamá-las também de biomoléculas. Tá, já sabemos o que são enzimas. E para que elas servem? As enzimas, elas são chamadas também de biocatalisadores ou catalisadores. E você, com certeza, já viu a aula de catalisadores e sabe que os catalisadores são responsáveis por quê? Por acelerar a reação. Tá, professora, mas acelerar a reação, quimicamente falando, o que é sobre isso? É sobre diminuir a energia de ativação. Então, eles vão agir diminuindo a energia de ativação. O mesmo processo que a gente estuda lá de reações químicas, os catalisadores, as enzimas fazem isso, mas o quê? Em meio biológico, no nosso corpo humano. Elas são específicas e são caracterizadas, né, pelo sufixo ase. Por exemplo, a gente tem a lipase, que ela quebra de lipídios. A gente tem a amilase, que digere amido. Então, por isso que quando as pessoas têm problema de intolerância à lactose, elas vão na farmácia e vão comprar o quê? A lactase, que é a enzima responsável por quê? Por quebrar a lactose para melhorar a digestão. Porque essas pessoas não têm essa enzima de forma efetiva no seu organismo. Bom, o modelo geral de como atua a enzima, geralmente é o quê? O modelo chave e fechadura, que tem lá aquela enzima específica que vai entrar naquele sítio ativo. Atualmente, a gente sabe que não funciona dessa forma, não vai ter lá como um legozinho que vai se encaixar. Por quê? Porque as coisas não são de maneira, tipo assim, o quadradinho vai entrar ali, não é um lego. Elas ocorrem deformações para que aquele substrato entre na enzima, ela catalise e forme o nosso produto. Então, de uma forma mais ou menos e genérica, eu vou explicar para vocês que a enzima, ela é o quê? Um catalisador. Se ela é um catalisador, ela vai estar presente no início da reação e também no final da reação. Por quê? Porque os catalisadores, eles não são consumidos na reação. Não se esqueçam disso. Bom, então a gente tem a enzima, a gente vai ter o substrato. E esse substrato vai se ligar à enzima, vai ocorrer a reação química e a gente vai ter o quê? Um complexo, que vai ser o complexo de enzima com o produto formado. A partir do momento que o produto é formado, ele é liberado e a enzima, de novo, ela é o quê? Voltada com o processo. Então, lembrando que a enzima, ela sempre vai estar no início, mas ela também vai estar no final. Por quê? Porque ela é um catalisador biológico. Tá, mas eu estou pensando em catalisador biológico, quais são os fatores que vai afetar a eficiência dessa enzima, né? E a gente vai ver agora. Tá, pessoal, então a gente viu que são enzimas, né, como que elas agem. Agora a gente vai entender quais são os fatores que vão o quê? Que vão alterar essas atividades enzimáticas no nosso organismo. Bom, a gente tem que pensar o quê? Igual, por exemplo, que eu falei anteriormente, ela vai agir como o quê? Como um catalisador. Então, a energia de ativação da reação sem a enzima, ela vai ser maior que a energia de ativação da reação enzimática. Então, é por isso, essa diferença aqui que vai comprovar que ela vai agir como os catalisadores, tá? Agora, fatores que vão alterar a enzima. Vamos pensar comigo. A gente está o quê? A gente está em meio
do corpo humano. A gente tem diferentes características em cada parte do corpo, né? A temperatura é extremamente importante para esses processos. Quando a gente está com febre, vários processos que estão no nosso organismo, eles podem vir a ser modificados. Por isso que é importante a temperatura na ação enzimática. Então, a gente tem uma temperatura ótima que essas enzimas vão estar trabalhando, que é uma média de 36 a 37 graus Celsius. Então, a temperatura é extremamente importante no processo enzimático. Pensando que a gente está no corpo humano, né? E outro fator que é extremamente importante também é o pH. Porque dependendo de onde aquela enzima vai atuar, o pH ótimo dela vai ser diferente. Por exemplo, uma enzima que vai atuar na saliva tem um pH diferente que a enzima que vai atuar lá no seu estômago, lá em outro órgão, né, do seu corpo. Então, a gente tem que pensar nesse processo também, que vai ser esse processo enzimático, que o pH vai estar totalmente dependente. Então, aqui um exemplo. A gente tem a pepsina, que atua com pH ótimo lá para mais ou menos 4. Já a amilase, que é a da saliva, atua com pH ótimo mais ou menos 8. Então, a gente chama essas características enzimáticas, tipo temperatura ótima, entre 36 e 37, e pH ótimo, que são as condições ideais para esse processo enzimático acontecer. As enzimas, então, elas são químicas também, porque elas são feitas de proteínas que são feitas de aminoácidos, em sua grande maioria. Então, espero que vocês tenham entendido fazer essa relação e, principalmente, Vocês têm que entender que as enzimas são macromoléculas, são catalisadores e têm a temperatura ótima e o pH ótimo nas quais elas trabalham. Até o próximo vídeo!